Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas leituras do mês de março, né? No mês passado eu me atrasei bastante, né, nesse vídeo de leituras. Postei na semana passada, né? Então vamos lá, né? Eu comecei o livro, o livro também, né? Mas eu comecei o mês lendo um livro de um autor que a gente perdeu, né? No começo do ano, foi no começo do ano, foi o contista, né, um dos maiores contistas brasileiros, Dalton Trevisan, Guerra Conjugal, conhecido como Vampiro de Curitiba, né? Ele era de Curitiba, um cara. Ele morreu aos 99 anos. Ele era um escritor recluso que não dava entrevistas, não gostava de tirar fotos. Ou seja, ele não tem nada a ver com o tempo que a gente vive, onde é um tempo da superexposição, né? Principalmente nas redes sociais. Ele era totalmente avesso a eventos, feiras literárias, essas coisas, né? Então eu li dele o Guerra Conjugal, um livro de contos, publicado pela Record, né? Aqui, ó, a capa do livro. Bem bonita a edição. Esse livro aqui, a edição é de 2006. É, de 2006. Ó, o desenho da capa é do Poti. Olha que legal, né? E esse livro aqui, o Guerra Conjugal, aqui diz, ó, as mil e uma batalhas da minha, da tua, da nossa Ilíada doméstica. Todas as personagens de todos os contos se chamam João e Maria. Então, são contos que retratam relacionamentos de casais, com tudo que pode haver de pior, né? De pior, de acontecer de pior com esses casais, né? E engraçado que todos os contos têm o João e tem a Maria. Farto de dias, senhor João envelheceu. Grande, abrutalhado, gesto furioso. Arrancava com os dentes a tampinha da garrafa de cerveja. No soco da mão nua, enterrava um prego na madeira. Castigando o terneiro indócil, desferiu-lhe pancada que o abateu, sangrou e matou. Com a mesma violência, fez 7 filhos na mulher, sem lhe dar um beijo na boca. Então é bem nesse trabalhadores, né? Pessoas chucras, não que todos os trabalhadores sejam chucros, né? Mas assim, uma, umas vidas violentas, né? Ele retrata isso, né? Na obra dele. Então são dezenas e dezenas de livros de contos, né? Eu li esse, tem mais um para ler ali, dele, que é o A Faca no Coração. E aí eu li aqui o Guerra Conjugal. Recomendo, grande contista brasileiro. Mas tem que ter estômago para ler, viu? É bem pesado. Vocês viram pelo trecho, né? Aí eu li 2 livros de amigos, né? Eu li aqui do escritor mineiro Adley Carvalho, Céu de Luz Marina. É um romance, tá? Publicado pela editora Patuá. É o segundo livro que eu leio do Adley Carvalho, que é um escritor lá de Minas Gerais, né? Belo Horizonte ele mora. Não, ele é mineiro de Belo Horizonte. O outro livro que eu li dele foi As 9 Páginas de Alberto Silva, um romance de 2019, que se passa na época da ditadura militar. E aqui está o Adley, né? Meu amigo Adley Carvalho. Mandou autografado, claro, né? E esse céu, olha, tem fotos aqui da cidade onde se passa a história, né? Se chama Biribiri, interior de Minas. E na história aqui do Céu de Luz Marina, que é um romance de 2023, né? Ele conta a história, aliás,
A personagem principal é uma senhora de 90 anos que conta, que narra a história da infância dela nessa cidade de Biribiri, para a neta já adulta, né? É uma neta adulta. Então tem momentos que a história conta o presente, né? O que acontece no presente, né? A vida dessa neta, né? Os desenvolvimentos amorosos dela e tal, as coisas que se passam na vida dessa jovem que se chama Patrícia, e a vida pregressa da avó, que ela conta a infância dela e questões também de abusos, né, domésticos e tal. É um livro bem bonito, apesar do tema ser pesado, ele é escrito de forma bem poética, assim, é bem bonito, mas tem passagens pesadas, assim, como é a vida, né? Vou ler um trechinho aqui para ter uma noção da escrita do Adley, né? Então, vou ler um trechinho aqui. Ó, a avó contava as histórias, né, do passado para a neta. E a neta estava gravando, né? Ela queria escrever essa história, que é esse livro que eu tenho em mãos, né? Então ela diz assim: eu procurava não forçar a vovó a nada. Aqui é a fala da neta. Nunca disse a ela algo do tipo: vamos continuar a história? Não, não. Não me sentia nesse direito. Ela é que me perguntava se podíamos prosseguir. Algumas vezes parecia cansada e nem tocava no assunto. Então a gente tomava um café com aquela deliciosa broa de milho que só Juliana sabia fazer, recheada de pedacinhos de queijo que derretiam no meio da massa. Eu gostava de comer quentinha logo que saía do forno. Daí eu passava a tarde ali ao lado dela, vendo-a entretida com um programa qualquer da TV ou lendo um livro, ouvindo rádio, já quase dormindo. Então, é assim, né? Uma linguagem bonita, poética, e não é uma linguagem coloquial. Em alguns momentos, sim, mas é bem bonito mesmo o texto. Então, tá aqui, ó. Céu de Luz Marina, o segundo romance do Adley Carvalho, do meu amigo, que eu leio. Que venham outros e outros, né? De 2023. E aí eu li também de uma poeta do Espírito Santo, né? A Ingrid Carrafa, e quando borboletas carnívoras dançam no estômago, que é a pintura que fizeram da própria Ingrid Carrafa, né? Editora Maré. É uma edição, mandou autografado também. É uma edição de 2021, tá? E aqui já diz, o conteúdo deste livro é indicado para maiores de 18 anos. Então, aí eu separei um pequeno poema aqui, é um livro de poemas. E eu vou ler um trecho bem pequenininho, porque ainda é difícil ler aqui no, né? Não sei como é que é o YouTube. Então, porque a Ingrid é o seguinte, ela tem, assim, ela faz performance, né? Então ela lê os poemas, ela recita os poemas dela em meio a performance. Então, ela tem muita questão do corpo, né? Então, assim, ela se veste de freira, com seios à mostra, faz performances utilizando o corpo, inclusive escrita no próprio corpo, escrevendo no próprio corpo os versos, né? Então é bem intenso o trabalho dela. Então aqui ela diz assim, os poemas não têm títulos, né? Os poemas não têm títulos. É que tem um poema em prosa que começa assim: encontrei a Aline sozinha no bar em que eu frequentemente me mato. Ela tem aquela expressão dura de pessoas que flertam com vazios. Sentei, pedi um drink e acendi um cigarro.
ela já está bêbada e arrasta uma conversa meio que em tom confidencial. Aline está chorando. Ela me diz: Ei, tem uma pequena diferença entre você e eu e o resto. Pergunto qual é. Ela diz: Nós estamos sozinhos no mundo e caímos num abismo. Somos ilha agora. Então, essa aqui é a Ingrid. E assim ela não deixou a fotinha dela. Aqui está, que seria o espaço de uma foto. O vazio, né? Como se a poeta tivesse acabado de cair no abismo. Então tá aqui, né? É um livro de 2021. Ela acabou de lançar outro aí. 2021. Editora Maré. E quando borboletas carnívoras dançam no estômago. Ingrid Carrafa. Espírito Santo. Acho que capixaba que fala, né? Ela é do Espírito Santo. Então eu li também um livro bem inusitado, né? Pode eu ler alguns livros inusitados, né? Eu li um livro, Histórias para Ler Sem Pressa, escolhidas e traduzidas do árabe por Mamed Mustafa Jarouche. Ele é professor lá na universidade, né? Na Universidade de São Paulo. É um livro, uma edição bem bonita, ilustrações de André Sandoval. Olha aqui, ó. Aquelas de distribuição do governo, né? Olha aqui, ó. Achei algum brechó, sebo, não me lembro. Aí tem essa capa aqui. E tem ilustrações internas muito bonitas. Olha aqui, do André Sandoval, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é escolhidos e traduzidos por Mamed Mustafa Jarouche. Né? São histórias orais do povo árabe. Então, não tem assim um autor, né? É uma história que o povo conta. Então, é uma compilação de textos da cultura oral. Né? Vou ler um trechinho aqui. Ó. Devia ter separado pelo menos uma história pequena, né? Ó, vou ler um bem pequenininho. Ó. Gasto de luz. Colegas nossos contataram. Colegas nossos contaram. Estou sem óculos. Colegas nossos contaram que um grupo de moradores da região de Curaçã reuniu-se em uma casa, evitando usar lampião até quando for possível. Quando escureceu, ajuntaram dinheiro entre si para comprar um lampião, mas entraram em discussão porque um deles se negou a participar da cotização. Então, quando o lampião foi trazido e aceso, vendaram com um pano os olhos do homem, que não participou, e assim o deixaram até a hora de dormir. Quando então apagaram o lampião, lhe retiraram a venda dos olhos. Gasto de luz. Aí tem as ilustrações, né? Povo árabe. Muito legal, né? Bem bonita a edição, olha. Fechada mesmo. Editora Globo. Histórias para ler sem pressa. Essa edição é de 2008. Então tá aqui, ó. Histórias para ler sem pressa, escolhidas e traduzidas do árabe por Mamed Mustafa Jarouche, com ilustrações de André Sandoval. E li também, saindo agora dos árabes, eu fui para os russos. Eu li contos populares russos, seleção de José Viale Moutinho. Também, mesma coisa. Contos populares russos. Tá aqui, ó. Essa edição bem. Não chega a ser pocket, mas ela é mais compridinha, assim, né? Pelo tamanho de livro, o livro padrão, né? Mas ela é mais estreita, assim, né?
Então tá aqui, ó, contos populares russos, né? E aqui atrás diz assim, né? A presente antologia pretende dar a conhecer ao público de língua portuguesa a beleza e, por que não, a proximidade da literatura de expressão oral da velha Rússia. Luiz da Câmara Cascudo, em nota à Antologia dos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, considera o conto O Manual da Bengala, o Manuel da Bengala, recolhido em Sergipe, uma variante de um outro conto que figura na presente recolha, o João Cachorro e o Camponês Branco. Este poderia ser um bom exemplo da força que exerce a cultura popular. Ele está falando aqui sobre as similaridades que existem, né, que ocorrem nas, nas histórias orais, às vezes entre povos tão distantes, né? Tem contos que são muito semelhantes. Do outro lado do mundo, lá, as pessoas contam uma história oral, que é passada de pai para filho. E ela tem algumas semelhanças com histórias que se contam no outro continente, né? Porque as pessoas viajam, né? As pessoas se encontram e quando um conta uma história, o outro já conta de forma diferente, acrescentando alguns detalhes ou retirando outros, né? A história vai se modificando com o passar dos anos também. E aí um conta que há um tempo atrás, outro conta que foi hoje, um conta que foi com um amigo, outro conta que foi com ele mesmo, outro conta que foi com um homem, um caixeiro viajante. Então as histórias vão sofrendo mutações, né? Como as pessoas. Tem aqui uma versão da Gata Borralheira, para você ver, hein? Tem uma versão da. É isso? É a Gata Borralheira. Tem uma versão aqui, totalmente diferente do que a gente está habituado. Então, aqui, ó, Contos Populares Russos, editora Land, uma edição de 2000, do ano 2000. E com este Contos Populares Russos, eu concluo aqui o meu vídeo das minhas leituras de março. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.